Olá, gente! Começando mais um vídeo para o canal. Como nos vemos, vocês me ouvem, né? Algumas vezes só, porque eu não gravo vídeo todo dia. Até porque, gente, é muito complicado. Então, no momento, eu não estou conseguindo gravar todo dia. Mas quem sabe o Senhor, né, faz um mover e eu consiga gravar mais vídeos por dia. Apesar que, deixa eu chegar um pouco mais pra frente, no short tem sido bastante visualizado. Então eu agradeço a cada um de vocês, tá bom, gente? Eu quero pedir mais uma vez, e sempre vou ter que pedir, né, gente? Porque faz parte. Pra você que não é inscrito no canal, mas chegou aqui, assistiu o vídeo, gostou, se inscreva no canal, tá bom? A você que já é inscrito, vai assistir o vídeo, dê um joinha, dê um like, abençoe o canal deixando um like, tá bom, gente? Porque é necessário ter um like, ter um comentário, um compartilhamento para que alcance outras pessoas, outras vidas. Muitas vezes eu sou edificada ouvindo não só louvores, mas pregações, ouvindo testemunhos, experiências de outras pessoas em outros canais, e isso edifica muito a minha vida. Tem dias que nós estamos fracos, né? Tem dia que nós estamos meio cansados, desanimados, então isso fortalece muito a nossa fé, nos edifica. Então, para que esse canal também gere, né, bênção na vida de outras pessoas, eu preciso da sua ajuda com uma curtida, né, com compartilhamento, com comentário, tá bom, gente? Então, gente, sem mais delongas, eu vou começar a experiência, o testemunho de hoje. Então, gente, teve um período da minha vida que estava difícil, sabe? Todo dia, sempre nós temos altos e baixos, porque essa é a vida. A vida é cheia de altos e baixos. Se tiver só no baixo, não tem como ficar só no baixo. Mas também não tem como ficar só no alto. Ela é cheia de altos e baixos. Como eu vi, né, em um testemunho, que a vida é como um batimento cardíaco, né? Alto e baixo. Então é necessário isso para se ter uma vida. Se ficar reto, é porque a vida acabou. Então é necessário esses altos e baixos da vida. Então, mas nesse período, gente, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei. Muitas pessoas eu já ouvi falar que falou assim, esse foi o pior ano da minha vida. Então, gente, já aconteceu comigo. Acontece com todo mundo. Um período que a gente passa muitas lutas, muitas batalhas. Geralmente esse período é quando a gente está procurando buscar mais a Deus e assim, sabe, eu recebi um choque, porque o mundo espiritual para mim era que existia anjos e demônios, mas os anjos, eles guerreavam, então a gente não precisava fazer nada. A oração, Senhor, muito obrigado pela comida, já bastava. Senhor, perdoa os meus pecados, e ia dormir, era só isso. Então era uma vida sem intimidade. Então, quando eu passei para essa nova igreja que eu sou hoje, eu fui confrontada com o mundo espiritual. Então eu passei a ver que o mundo espiritual é real, gente. É real. Antes nos meus olhos, sabe, pra mim era coincidência da vida, mas agora eu sei que é o mundo espiritual. E as coisas para acontecer no mundo físico, elas acontecem no mundo espiritual primeiro. Então, aí eu comecei a ter a noção disso, gente, e foi difícil, tá? E foi difícil, porque antes a pessoa que pensava que não precisava fazer nada, que os anjos estavam fazendo tudo por ela, aprendeu que ela tinha que se movimentar. Não adianta a gente ficar estagnado, parado. A mudança só acontece através de Deus, é claro. Mas nós temos que tomar uma atitude. Então, foi isso que aconteceu. Então, a minha vida estava agitada, gente. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque o inimigo, ele quer parar a nossa caminhada. Ele não quer que a gente cresça. Quanto mais você subir os degraus, mais provas vêm, porque ele quer que nós
nós desistimos. Mas nós não desistimos, então ele vai lançando para, né, para nos parar, porque ele não desiste, gente. Nós esquecemos das coisas, mas ele não esquece. Então ele tá ali todo momento batalhando para nos tirar da nossa rota. Então, meu esposo falou: amor, eu vou trazer umas pessoas para orar aqui em casa. E, gente, naquele período eu achava que a minha oração era fraca. E então eu pensei, não, uma oração forte, né? Só que, gente, a gente não é só a oração dos outros que pode ser forte. A sua também é. Só você começar do jeito certo, né? Reconhecendo a soberania de Deus, pedindo realmente perdão dos seus pecados, você tem que se arrepender, confessar o que você fez de errado e deixar. Então, o Senhor, ele tá sempre atento para ouvir nossas orações. E eu peguei e pensei, nossa, minha oração não vale de nada, né? Porque antes eu não conhecia o mundo espiritual, então não sabia se eu sabia orar do jeito certo. Então o Leandro foi trazer um reforço. Só que aí que morou o perigo, gente. Ali que estava morando o perigo. Uma pessoa para orar pela nossa vida, ela tem que estar com a vida certa. Se nós pedimos a todo mundo para orar pela nossa vida, a gente pode ganhar batalhas a mais na nossa trajetória. Por quê? Porque é mais o fardo da outra pessoa que cai em cima da gente. Então, nós não sabíamos que algumas dessas pessoas estavam vivendo de aparências. Então, nós deixamos vir, sem procurar saber de nada. É claro, gente, que todo mundo tem defeito, todo mundo tem erro, tá, gente? Não é nenhum santo. Santo é só Deus. Mas existem pessoas que vivem de aparências. E isso que é o problema. Então, essas pessoas vieram. E eu vou continuar, mas primeiro eu vou ler a palavra que está em Isaías 59, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades não são pecados. Pecados é uma coisa que todos nós cometemos todo dia. Iniquidades são umas coisas mais profundas, que são o mesmo pecado que você comete todo dia sabendo que você está cometendo pecado. Então, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Viu, gente? Os nossos pecados encobrem os nossos pecados faz com que Deus não nos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ou seja, somos duas pessoas, né? No lugar somos dentro da igreja somos de um jeito, fora somos de outro jeito. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Gente, eu tô lendo em Isaías 59, eu vou ler do 1 até o 13, tá? Chocam ovos de basilisco. Para quem não sabe, basilisco é um tipo de um inimigo, tá, gente? E tecem teias de aranhas. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os, sai deles uma víbora. Ou seja, gente, desse versículo, o que eu pude pesquisar mais ou menos é que chocam ovos de basilisco quer dizer que a pessoa cuida, né, do pecado até que ele nasça, em vez de destruir, cortar pela raiz o mal, a pessoa ainda cuida para que esse pecado, né, o pecado, gente, ele vem, mas nós podemos mandar embora ou manter. Então a pessoa mantém e acaba que esse pecado cresce, porque na lama, né, a pessoa se suja mais. Aí, apertando os ovos, sai deles uma víbora. Ou seja, no fim ainda
é revelado uma coisa pior, que é uma víbora, né? A morte, porque o pecado gera morte. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. E suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem um sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como as trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos os juízos, e ele não aparece pela salvação, e ela está longe de nós. A salvação está longe do que comete iniquidade. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Ou seja, Jesus é o nosso advogado, Deus é o nosso juiz, e os nossos pecados são a prova, né, contra nós mesmos. Aqueles que a gente não confessa e não se arrepende. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco. E conhecemos as nossas iniquidades, ou seja, conhecemos nós. Nós sabemos, a iniquidade não é uma coisa como o pecado. Tem pecado que a gente comete que a gente nem sabe que está pecando. Aí o Espírito Santo vem e fala que é pecado. Mas a iniquidade nós estamos cientes de que estamos cometendo. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, e retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Então, gente, para vocês verem que uma pessoa, um cristão, todo mundo comete pecado, mas em grave estado está aqueles que praticam a iniquidade, porque ela é um pecado que nós sabemos, temos ciência, mas continuamos ali. Então, algumas dessas pessoas estavam cometendo iniquidade e nós não sabíamos. Até que quando vieram, oraram no meu quarto, oraram na minha casa. Gente, uma nuvem, parece que uma nuvem negra pairou em cima da minha casa. Já estava difícil, mas nós pelo menos não víamos ação nenhuma. Mas depois daquele dia, gente, a minha filha não conseguia dormir. Ela ficava falando que tinha alguma coisa. E também, gente, eu sentia uma opressão, eu sentia algo ruim, até que a gente começou a ver vultos. E aí veio na minha cabeça para eu orar e repreender. Olha só, eu tive que, gente, orar, juntar minha família, fazer um jejum, orar e repreender, para que aquele mal que nós sentíamos que estava ali constantemente depois daquela visita na nossa casa, aí depois que nós oramos, jejuamos, nós repreendemos e o mal se foi. Mas aí eu comecei a fazer outra oração, porque meu esposo, gente, ele era muito inocente, não sei se ele ainda continua assim. Tudo para ele era o que os olhos dele veem, mas eu sempre fui um pouco pé atrás, gente. Então eu falava, Leandra, a gente não deve confiar só pelo que a pessoa fala, pelo que ela demonstra. Então dali eu comecei a pedir o Senhor para revelar para ele quem são, e para nós também, quem são aquelas pessoas, porque causaram uma dificuldade aqui em casa, gente, porque minha filha não conseguia dormir. Uma coisa que era de paz, entendeu, gente? A gente tinha problemas, provas, lutas, mas não tinha ficado pesado daquele jeito. Ficou pesado o ambiente aqui na minha casa. Até vultos passamos a ver. Então,
comecei a orar para o Senhor abrir os olhos do meu esposo. Gente, e aí as máscaras caíram e essas pessoas, não só nós, mas muitas pessoas descobriram coisas que essas pessoas estavam fazendo em oculto. E não há nada, gente, em oculto que não seja revelado. O Senhor, Ele revela, mais cedo ou mais tarde. Não foi por causa da minha oração, porque eu não tenho poder nenhum. O poder está em Deus. Então, essa foi a lição que eu tirei. Até alguns dias aí, eu falei assim, ore por mim. E eu senti na mesma hora o Senhor me repreender. Então, nós temos que ter cuidado. Entendeu? Ore você. Pode pedir oração para outras pessoas. Peça, mas primeiro você tem que saber o que ela tem, né? Como está a vida dela com Deus. É claro que a gente não tem como fazer o raio-x de pecado de ninguém, gente, tá? E todo mundo comete pecado. Mas a gente tem que saber se essa pessoa não está fazendo algo abominável aos olhos do Senhor. Entendeu? E aí, o que está acontecendo com ela cai sobre nós também. Então, a gente já tá ruim pro nosso lado, ainda vem mais carga pra cima da gente. Então, nós temos que ter cuidado. Tá bom, gente? Não há nada... A vida é como as estações. Uma hora tá tudo não bom, né? Tá ruim, mas daqui a pouco vai melhorar. É só uma fase, gente. Nós agora estamos vivendo aqui na minha casa, graças a Deus, nós temos vivido a fase do cumprimento das promessas que o Senhor tinha feito para nós. Então, gente, é muito milagre que nós temos recebido, é muita bênção. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, se você ainda não chegou nessa fase, não desanima, que vai acontecer, tá bom? O Senhor, Ele tem algo preparado, só basta nós buscarmos e nos rendermos à vontade dEle. Não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Nós precisamos renunciar o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades. Tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês venham procurar buscar cada dia mais a Deus. Tá, gente? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.